Oi, oi, seguimores, seguimoras. Bom, primeiro eu queria explicar a vocês sobre o relato de ontem, o relato da brincadeira do copo. Gente, eu tive que privar ele e eu vou refazer de novo. Primeiro porque eu até meio que me enrolei ali com os nomes, troquei os nomes, né? Enfim, esqueci. Mas depois foi porque também, bem na hora chegou o iFood e aí eles tinham que ficar me gritando porque precisavam da senha, do código. E tipo, eu pausei. E no eu pausar o vídeo, eu acabei esquecendo de colocar o restante do vídeo. E daí ficou, tipo, quando eu fui lá assistir, eu já tinha editado tudo. Só que quando eu fui assistir, gente, que desastre que ficou. Sem nexo nenhum, sem... Assim, não teve sentido nenhum. Então, por isso, eu vou fazer de novo. Mas, agora eu vou olhar tudo certinho, vou fazer tudo certinho dessa vez, tá? Então, sem enrolações, vamos chamar a vinheta e depois da vinheta vamos direto pro relato, que é a brincadeira do copo, saber o que aconteceu com esses meninos e o que os atormentou, certo? Não sai daí, espera o vídeo. Bom, então bora pro relato. Mais uma coisinha que eu queria falar. É que também ele não tinha, ele digitou e tinha bastantinho erro, então ele não tinha passado pelo chat, eu acabei meio que revisando, tá? Então, vai ter algumas coisinhas, talvez do formato, mas o contexto é o mesmo, tá? E começa assim. Olá, Lulu. Me chamo Juca, tenho 20 anos, sou da cidade de Curitiba, do Paraná. Bom, o relato que venho trazer hoje é sobre a brincadeira do copo. Brincadeira essa, da qual eu não sabia o quão perigosa ela é. E digo mais, não ousem e nem queiram saber ou tentar fazer algo que vocês não têm noção do perigo. Bom, sei que pode ser que você tenha dificuldades de conseguir ler até algumas partes, porque meu português não é tudo aquilo, sabe? Tipo, eu não sou muito bom mesmo com português, eu meio que fugi da escola mesmo, eu chego até o oitavo ano, porque na época não tinha nono ano, né? Então, meu português é esse, sabe? Não é o meu forte, não. Mas creio que você vai conseguir entender mais ou menos, né? Mesmo com os erros, sei que você vai conseguir ler bem e entender o que realmente de fato aconteceu. Esse ocorrido aconteceu nos anos de 2010. Isso foi vivido por mim, Juca, né? E os meus amigos... E agora eu tenho que ver para mim não falar errado de novo os nomes, né, gente? Juca, de 20 anos, Kaique, 18, Léo, 19 e Vanessa, também 19. E o Everton, também 20. Então era um de 17. Não, era um de 18, 2 de 19 e 2 de 20. Bom, Lu, deixa eu pôr aqui na frente. Nós éramos bem parceiros, sabe? Bem amigos. E você deve estar se perguntando o que um rapaz de 20 anos fica fazendo por aí, jogando, fazendo a brincadeira do copo, em vez de estar trabalhando, né? Mas é que assim, Lu, eu trabalhava até, sabe? Mas eu fiquei desempregado nessa época, eu estava recebendo o seguro, então estava de boa, estava despreocupado com a vida. Kaique trabalhava com seu pai, ajudava seu pai na oficina, mas também era lá de vez em quando, sabe?
quando dava vontade, mas era mais brincando, mais curtindo do que trabalhando. Léo, por sua vez, esse estava só estudando ainda, querendo um futuro melhor, né? Vanessa estudava e também estava já prestes a ir trabalhar numa rede de mercado grande daqui da cidade, da qual não vou citar o nome, pois é um mercado muito conhecido e muito famoso por si. Na verdade, creio que ele tem em vários estados, não só aqui, como em outros estados. Bom, talvez alguns devam até imaginar de qual estou falando, mas enfim. Na época, ela iria trabalhar como repositora de prateleiras e estava toda feliz e empolgada. Bom, para contextualizar melhor, preciso explicar como foi que tudo isso começou e como nos conhecemos, né? Eu e Everton, Kaique e Léo nos conhecemos desde a adolescência, desde a infância praticamente. Moramos sempre no mesmo bairro, quase que vizinhos. Então nos conhecemos através do colégio. Vanessa chegou depois. Eu, com a turminha ali, a gente era acostumado sempre a ir na quadra, jogar futebol, jogar papo fora, ir pra frente do colégio, dar as chavecadas nas meninas. Curtir a vida, sabe, Lu? Que todo aquele jovem, adolescente pensa e muitos fazem ainda, né? Bom, foi numa dessas, inclusive, dessas chavecadas, que Vanessa entrou no nosso grupo. Estávamos ali apostando quem conseguiria chavecar a Vanessa, mas acabou que descobrimos que ela não gostava de homens, e sim da mesma fruta que nós. Então a gente acabou que muitas vezes ali fazendo aposta de quem chavecava quem. Isso incluía a Vanessa, né? Ela apostava e muitas vezes ela levava mais sorte do que nós. E assim foi. Criamos ali um vínculo entre nós 5, antes éramos 4 e ali tornamos 5 jovens. Então era muito normal que a gente se reunisse muitas vezes, jogava um futebolzinho e Vanessa jogava muito bem, por sinal, então fazia parte ali da nossa turma fielmente ali. Éramos como se fôssemos unicarne, todos. Gente, eu alterei alguns dadinhos assim, porque eu passei pelo corretor, tá? Então, algumas coisas que ele falou, eu dei uma alteradinha, mas é a mesma história, tá? Bom, entre essas nossas saídas, passeadas e até mesmo assim, as chavecadas. Então, num dia desses, depois de ter curtido bastante, fomos todos para casa de Everton. Everton mora na mesma rua que eu, aliás, morava, né, na mesma rua que eu. Então a gente foi tudo para casa dele, ficamos lá na varanda conversando, até que Vanessa surge com uma ideia. E a ideia era a brincadeira do copo. Lu, devo confessar que eu era muito cético nessa época. E ainda sou em algumas questões, em algumas coisas ainda sou, sabe? Como tipo, Sete Além, lobisomens, essas coisas assim, eu não acredito. Mas na brincadeira do copo, eu posso te dizer com todas as certezas do mundo que essa eu não só acredito, como eu tenho pavor, porque eu vivi isso. Não é história, Lu, de contos de vó, de vô, isso aí é balela. Não, o que eu vivi não é nada disso, é real. E foi tão real que perdemos um amigo. Já já eu chego lá e vocês entenderão do que estou falando. Bom, como eu disse, nem tudo é como a gente às vezes sonha ou quer, né? Às vezes a gente pensa uma coisa, mas acaba sendo outra, sabe?
Eu mesmo, desculpa, ali falei pra Vanessa assim, vocês acreditam nessas besteiras? Eu não. Vanessa falou assim, é simples, fácil, eu conheço, eu sei como é que faz, conheço a técnica e podemos fazer. Não temos tabuleiro, mas a gente improvisa e vamos fazer ali o alfabeto e o sim ou não e vamos começar. Daí pega copo, vela, acende, fizemos a oração lá e tal. Fizemos aquele ritual todo que precisa ser feito, né? E começamos. De repente, Vanessa olha pra mim. Adivinha pra quem sobrou pra segurar o copo? Pois é. Euzinho aqui. Eu mesmo. Ô, Juca. Vamos, Juca. Segura o copo. O que você tá esperando? Pega o copo e segura. Eu rapidamente botei aquela mão em cima daquele copo, assim, com aquela falta de vontade que só eu sabia, né? Só que eu segurei com tanta força aquele copo que eu achei que ele não ia nem... que era capaz de quebrar, né? Que ele não ia nem se mover do lugar. Mas foi quando, de repente, não era a minha mão que movia o copo, mas o copo que movia a minha mão. Sim, o copo começou a mover minha mão. E minha mão ia junto com o copo nas direções. Em vez de eu guiar, era ele que me guiava, o copo. Ali fomos, fizemos muitas perguntas de sim e não, brincadeiras à parte, perguntas bestas, perguntas sérias, até que um ali queria saber se ia dar certo no futuro, se ele ia ser o que ele queria e tal, e assim foi. Até que Vanessa pegou e falou assim, peraí gente, vamos perguntar, né, vamos perguntar um pouco mais sobre esse espírito aí, né? E aí, questionamos por que ele estava ali, qual o motivo, qual motivo ele tinha desencarnado. E ele falou que foi desencarnado por acidente. No caso, provocado por uma outra pessoa acidentalmente. Só que este não aceitava. Ele não aceitava. Ele achou que aquilo não era hora, não era momento de ele ter ido. Foi quando Suzana perguntou, você é do bem ou do mal? Aí ele falou que ele não era nenhum e nem outro, que ele estava ali para vingança. Então entendemos do que se tratava. Foi aí que Vanessa resolveu parar com a brincadeira e disse, gente, vamos parar, vamos orar e vamos fechar tudo. E aí foi quando o copo começou a se mover rapidamente, falando que ele queria vingança e que agora nós iríamos ajudar ele. De certa forma, ele foi escrevendo ali as coisas e foi isso que deu assim pra gente entender, sabe? Mas aí a gente ficou assim, isso aí não é nada. Oramos, guardamos coisas e eu acabei até que esquecendo daquela brincadeira. Depois fomos conversar sobre outros assuntos, sobre outras coisas e nisso a gente acabou esquecendo, ignorando o que havia acontecido, né? Até que chegou umas horas ali da noite, cada um foi para suas casas e eu, para minha também. Desculpa, gente, tem que estar tomando alguma coisa que eu tô com um pigarro, nossa. Aí, eu fui pra minha casa também e cansada, assim, sabe? Disse, eu vou deitar um pouquinho, só eu tirar um cochilo, depois eu levanto, como, tomo um banho e volto a dormir. Mas não foi bem isso que aconteceu, sabe, Lu? Infelizmente, Luluzinha. Quando eu dormi, se é que eu posso dizer que eu dormi, porque eu não sei se eu dormi ou se eu estava acordado, ou não sei te dizer na verdade, mas eu senti assim um peso no ar, uma coisa tão estranha, daí eu meio que, tipo, como se eu tivesse acordado com aquela sensação de fome, sabe? Mas assim, a energia tão pesada, tão densa.
Quando eu levantei assim na cama e olhei, e tava lá, nos pés da minha cama, um moço alto, magro, de cabelos castanhos, tinha uns olhos verdes, era um rapaz de aparência até, sabe? De boa aparência. E do lado desse rapaz estava uma moça. A moça era muito linda, uma moça muito esbelta, sabe? Com os contornos do corpo bem desenhados. Tinha os cabelos longos, compridos, bem compridos, preto, liso, e a pele de um tom claro, sabe? Era uma moça realmente muito linda. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu tô tão cansado que eu já tô até vendo coisas na minha frente, tô até imaginando coisas. Pensei, bom, vou levantar, lavar o rosto, né? Lavar a cara pra ver se eu acordo bem, desperto bem. Assim eu paro de ficar vendo coisas, vendo imaginações. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Eu fui, lavei o rosto, voltei. E assim, sabe quando você abre bem os olhos, que parece que você bota a mão assim e tenta, tipo, ai, vou acordar bem, e tipo, estica os olhos assim, e ressona, e esfrega bem os olhos para ver se você tá acordado? Pois é, essa foi a sensação que eu fiz. Eu imagino que a gente que ele tá falando que ele fez isso aqui, assim, né? E quando eu olho, aquele casal continuava lá. Aí eu pensei, não, realmente tem alguma coisa muito errada. Aí eu falei, quem são vocês? Porque vocês estão no meu quarto. E o rapaz, não lembra de mim? Eu sou fulano. Essa é minha namorada. A gente vem aqui porque a gente tem um trato. Lembra do nosso trato? E eu fiquei pensando, trato? Mas que trato? Mas como vocês conseguiram entrar na minha casa? Aí ele falou assim, não se faça de bobinho, não. Você sabe bem. Foi vocês que me chamaram. Quando ele falou, vocês me chamaram, aí eu lembrei da tal brincadeira do copo, sabe, Lu? Mas eu pensei, não. Se eles são de carne e osso, não são um fantasma, como é que estão aqui na minha frente? Bom, pensei, eu não tô muito bem, o cansaço não tá me fazendo bem, eu vou tomar um banho mesmo. Eu lá fui tomar um banho. Só que eu tava lá, eu esfregando meu cabelinho, imagina, né? Com shampoo. E quando eu abro os olhos, assim que eu passo a toalha nos olhos, que eu olho, eles estavam lá na minha frente, me olhando. E ele com a cara e assim, com a cabeça fazendo com um sinal de não, sabe? Como se fosse assim, tipo, desapontado, de desaprovação. E eu rapidamente peguei a toalha, me enrolei e fiquei. Como que vocês entraram aqui? Aí ele falou assim, eu vou onde eu quero. Eu não preciso de convite para entrar. Você já me trouxe. Então agora eu não preciso mais de convite. Agora eu venho sempre que eu quiser. E aquilo me gelou a espinha, Lu. E naquele momento ali, eu já não era mais cético. Ali eu já não era mais cético, porque ali o que eu tava vendo não era coisa de história, que você pega no Google, que você pega em outro canal, não. Você pode pesquisar aonde você quiser, Lulu. Não vai ter relato igualzinho esse aqui, você não vai encontrar. Porque essa história é minha, é real, minha e dos meus amigos. Creio que se eles um dia chegar a assistir teu canal e ver, eles vão gostar de ver a história contada. Eles vão saber do que se trata. E também em homenagem ao nosso amigo, do qual mais na frente vou citar, né, o ocorrido. Bom, dito isso, ao dormir tive muitos pesadelos. Nem preciso dizer que naquela noite eu não consegui dormir, porque não tinha como, né? Era impossível conseguir dormir. Aquelas criaturas me olhando, até que uma das horas eu tentei me cobrir com um cobertor e todo nervoso ali, esbaforido, de repente me chega o dito cujo. Eu sinto
aquela coisa assim, como se sentasse na cama. E eu assim, ó, não querendo ver, tipo, eu fechava os olhos e ficava assim, mentalizando. Eu tô dormindo, eu tô sonhando. Quando eu tirei a coberta, eu senti aquele sopro no meu ouvido assim. E aquela voz. Vai lá e faz o que eu pedi. Lu, nessa hora eu não sabia se eu gritava ou se eu corria, sabe? Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, você tá doido? Você quer que eu pegue aquele brutamonte lá? Você disse que o cara era segurança, que era um brutamonte. Você quer o quê? Eu não vou. Você já tá desvivido mesmo? Por que tu mesmo não vai? Tu quer que eu vá lá? Não, deixa eu. Mas eu achei que até então só eu estava passando por aquilo, que só eu estava vendo aquilo, que só eu estava tendo aqueles problemas. Sem, né, sequer saber como estavam os meus amigos. Depois de amanhecer o dia, aquela noite bem mal dormida, mandei mensagem pro Everton, falando que precisávamos conversar muito sério e que eu tinha algo para falar. Foi quando o mesmo me disse a mesma coisa. E em seguida me mandou outra mensagem, que Léo, Kaique e Vanessa também queriam ter a mesma conversa. Então tratamos de nos encontrar rapidamente na casa de Everton. E logo lá já eu estava, pois eu morava poucos minutinhos da casa dele, já que se tratava, né, de ele morar na mesma rua que a minha, então era muito rápido, era meu vizinho literalmente. Enfim, os outros demoraram um pouco mais, levaram em torno de uns 15 minutos para chegar, e foi o tempo que a gente só se encontrou todos e já começamos logo já ali, praticamente quase que falamos todos juntos. A gente foi contar o que estava acontecendo e todos começaram a meio que relatar literalmente juntos. Aí até que todo mundo se olhou. Você também? E todos fizeram a mesma pergunta. Você? Sim, eu também. Nossa, então foi com todo mundo. Aí Vanessa, um pouco mais séria, um pouco mais... Eu acho que ali ela tinha um pouco mais de consciência e também, puxa, ser espírita antes, né? Ela acho que meio que sabia um pouco do risco, né? Vanessa um pouco mais séria, então ela levantou os seus olhos bem firme, nos olhou e falou: gente, precisamos terminar com isso. A gente precisa orar, a gente precisa fazer com que esse espírito pare e volte. Isso não é brincadeira. Aí eu falei assim, mas quem começou foi você. Você que disse que era brincadeira, é isso? Ela falou assim, não, eu não disse que era brincadeira. Falei pra gente falar, mas... Porque nem sempre são espíritos perturbadores ou obsessores. Às vezes vem um espírito familiar e eu achei que poderia ser isso. Mas não queria que fosse para esse lado. Mas enfim, vamos orar, vamos... fazer oração todos no mesmo lugar, juntos de novo, que vai passar. Então ali nos reunimos, oramos, fizemos as nossas orações e até que deu aquela aliviada, sabe? Deu uma acalmada assim no coração. E eu achei que até ali estava tudo certo, que não ia mais voltar a ter nada, que não ia ter mais nada. E cada um ali relatou também ter vivido praticamente a mesma coisa que eu. Com alguns detalhes diferentes, né? Algumas coisas diferenciadas. Mas com o mesmo... a mesma coisa que eu, literalmente. Bom, passou 1, 2, 3 dias... E a gente naqueles pesadelos, aqueles conflitos que a gente achou que iam parar, não se cessaram, eles continuaram. Inclusive, as coisas pioraram. Aí que começou de verdade o terror. Aquilo que antes só vinha como aparição passou a nos perturbar de tal forma a ponto de querer nos estrangular.
sim, apertava em nossos pescoços, e não era só em mim, era nos meus amigos também. E Léo, como sendo o mais fraco e mais medroso, foi o que mais sofreu com tudo isso, pois esse passou a dormir no quarto dos pais. Até que, num desses dias, desse tormento, Léo chegou a se mijar nas calças. Sim, porque ele era muito medroso, sabe, Lulu? Desculpa, gente. Então, resolvemos, mais uma vez, se nos reunir e conversar para ver o que íamos fazer e como resolveríamos isso. Foi aí que Vanessa citou pra gente para irmos num centro espírita do qual ela já participou antes. Então, segundo ela iria conversar com o médium e nós iríamos marcar, né, uma visita lá para que ele nos ajudasse e ver o que a gente podia fazer para que aquilo parasse de nos atormentar. Pois já estavam acontecendo muitas coisas que caíam dentro de casa, inclusive caiu um bibelô da minha mãe, sei lá como é que fala, um negocinho lá, um enfeite dela que ela tinha ganhado da minha avó e já era de família e tal. E assim, eu não tinha nem como explicar para minha mãe que aquilo tinha sido um espírito, mas minha mãe nunca ia acreditar. E também não acreditou em mim, porque eu tentei dizer que não tinha sido eu e que eu não sabia de nada, que podia ser ela que tinha guardado em outro lugar, mas como eu não sou muito bom na limpeza, assim como também não sou muito bom no português, como tu tá vendo, então deixei uma lasquinha lá sem ver, debaixo da estante. Ela percebeu. Ela endoidou comigo. Ali eu vi minha mãe doida, mas como que eu explicar para ela que era um espírito que estava fazendo aquilo? Certamente ela ia me levar para um sanatório, ou seja, uma clínica psiquiátrica, porque hoje doideira tem nomes, né? Antigamente era louco e louca e era manicômio ou sanatório. Hoje em dia é clínica psiquiátrica e cada tipo de loucura ou de doideira tem um nome. Eu entendi o que ele quis dizer aqui, tá, gente? Mas enfim, eu ia acabar num desses, porque minha mãe não ia acreditar em mim. Minha mãe ia achar que eu tava mesmo, era doida, que o espírito ia derrubar o bebelô dela lá, o enfeite. Mas enfim, teve uma bronca e, não parando por aí, eu passei a ser vigiado, atormentado, aquelas coisas de sufocar o pescoço passaram a deixar marcas visíveis no pescoço e eu passei a usar roupa para tentar esconder, porque ninguém entenderia aquilo, além dos meus amigos que também passavam o mesmo. Cada um estava passando pela mesma coisa. Aí então Vanessa falou, a gente precisa urgente, vamos fazer mais uma oração e vamos ver se isso dá certo. Bom, gente, eu vou fazer a parte 2, tá? Agora vocês vão ter que esperar que eu vou fazer a parte 2, porque o vídeo tá bem longo já.